Oi, cheguei e fiquei. Vim aqui falar sobre um tema muito importante, que é sobre a questão do psicopata. Psicopata é, não, é o ser vivo, não se considere ele como ser humano, eu não considero, e que é o maior inimigo da humanidade e que é um ser que é um monstro na carcaça de corpo, roupa, de ação na sociedade de um ser humano, mas não é um ser humano. Tá? Então, para isso eu fiz um vídeo mais profundo, eu vou fazer um bem sintético para vocês aqui agora, tá bom? Então, vou pegar aqui o quadro, eu vou mostrar aqui, mas eu só vou fazer o quadro só para vocês entenderem um pouco aqui. Aqui, do lado de cá, aqui, ó, desse lado aqui, ó, nós vemos eu vou citar aqui, tá? Um nível maior de sanidade e de humanismo em relação a ser um ser humano é ser um iluminado, né? O iluminado está na realidade e ele vivencia de uma forma em paz, tranquilo, mesmo que seja para combater duramente, para buscar realmente resolver um problema ou até um combate. Mas, em termos gerais, é uma pessoa da paz, mas está bem dentro da realidade, relaxadamente. No segundo o patamar, já chegando a um pouquinho de doença, e até, dependendo do nível, a neurose ou a idegenose, né? Que seria aquele tipo de pessoas que está na realidade, mas sofre muito com ela. É carregado de um peso espiritual muito grande, mas que tem vários tipos de neuróticos e de idegenóticos, né? Eles são vítimas dos psicopatas e dos idegenopatas, né? Idegenopatas. E também o do próximo que a gente vai ver. Bom, a maior diferença desse neurótico e idegenótico, né, é que ele está na realidade, mas sofre demais. Dependendo do nível de neurose, ele vai aumentando, por exemplo, a quantidade de sofrimento em relação à realidade. Aí chega um patamar que ele pode ir para psicose ou idegenose, né? Onde ele já cria um mundo imaginário e vivencia dentro dele. E pode ser, inclusive, esse mundo imaginário criado pelo próprio psicopata ou idegenopata. E ele cria aquilo ali e vivencia, porque ele não aguenta a realidade. Já o neurótico vive na realidade, mas sofrendo bastante. Quando ele não aguenta, pode entrar no surto e entrar numa psicose ou uma degenose. Ok? Estou sendo bem rápido, mas porque eu vou falar mais do psicopata e do idegenopata. É esse que eu quero falar. Bom, falando nesses aí, já é diferente. É um ser que está na realidade, não sofre quase nada com ela, mas é o mentor de todas as maldades intencionais dos seres humanos, mas ele não é em si um ser humano na essência, um filho de Deus, uma pessoa que tem boa vontade, que pratica o bem. Bom, mas aí eu escolhi 7 características de um psicopata ou idegenopata, ok? Enfim, ele é um monstro não humano, mas numa carcaça de um ser humano. É um robô vivo, sem parafuso, sem nada, é um robô de carne e osso, né? Ele é o cérebro do mal mundial. Vamos ver as características gerais para ele.
Você precisa tomar muito cuidado com isso. Meu nome é Herbert Lisboa Torres. Eu vou basear isso em ciências que eu criei, como a psicoespiritualogia, que é uma união da psicologia com a espiritualidade, no método Zendo, na psicoterapêutica ocupacional, na terapia quântica e na psicologia, ok? Então, baseado nesse sistema, o psicopata definir mais ou menos 7 características para você entender o que é um psicopata, para você não chamar psicopata de louco. O cara, eita, que decisão louca! Esse cara tá louco fazendo isso, é uma doidice, um maluquice, mandou prender de uma forma ilegal, inconstitucional, um ser humano que não cometeu crime. Isso não é loucura, isso é psicopatia ou idegenopatia, ok? Bom, primeira característica, crueldade máxima. Gera o que eu chamo de satanoide. Ele realmente tem intenção de fazer a crueldade até o seu ápice. Tá? A outra característica, capacidade de ápice de liderança, ou seja, de capacidade de chegar à liderança de qualquer instituição, de qualquer entidade, de qualquer movimento. Outra coisa, é o desumanismo completo. Ele não tem dó, não tem respeito, não tem remorso, não tem pena, não tem ressentimento, mas é um grande encenador do mal, Ele pode querer enganar você pela encenação. Outra coisa é exatamente pegando isso, é o que eu chamo de artistopatia geral, é a encenação top negativa. Ou seja, ele encena se vitimizando, ou contando uma mentira, ou se você é democrata, ele chama você de antidemocrata. Ele projeta suas porcarias no outro, e chama o outro do que você é, do que ele é, certo? Então ele pode encenar, estar vítima da situação, estar chorando pela morte de alguém, mas na verdade não tem nada. Agora, se ele chegar no patamar de independência da pessoa ou da sociedade, ele declara claramente, matei, como teve o Che Guevara, e lá matou todo mundo com Cuba, com Fidel Castro, lá na ONU. Ele declarou, não foi feito nada com ele. Vamos lá. Uma personalidade estruturada para o mal máximo. A personalidade dele é bem estruturada para o mal. Ele não sente, não vai como um neurótico, sofrer como psicótico, não. Ele não sente isso. Ele está, a personalidade dele estruturada para o mal. Para o poder, para a fama, sucesso, riqueza, às custas de qualquer coisa, até do pequeno mal até matar pessoas e até o genocídio, ou até uma guerra, ou até de destruição de quase toda a humanidade. Bom, ele faz um genocídio, no caso aqui, planejado, pensado, elaborado, né? Uma guerra, ou fazer o fim do mundo, ou gerar coisas para gerar pânico nas pessoas e fazer um pânico generalizado, gerar uma esquizofrenia paranoide, ou seja, de perseguição, de medo, o síndrome de pânico permanente. Ele sabe produzir isso, ele é muito bom e usa a mídia. A mídia é um dos grandes elementos de destruição em massa usada e comprada pelos psicopatas e degeneropatas. Tá? Os pontos fracos. Quais são os pontos fracos para acabar? Não, antes de tudo, quero dizer que ele tem um plano de elite psicopata, que é a explosão da humanidade, ou a implosão dela, né? A robotização das pessoas, mata as pessoas e bota robô, e tomar o poder, a riqueza, a fama de todos, tá? Da humanidade. Tá? E quais são os pontos fracos dele? Pontos fracos são, digamos assim, os medos, né? Os pontos fortes negativos. Ele tem medo de perder tudo, medo de alguém, de perder alguém, de perder um status, medo e vingança para destruir a pessoa que está tirando isso dele. De ficar doente total, tem um medo danado de ficar doente total, de ser preso, de morrer
e de ser morto. Não são todos que têm esses medos, não, mas os pontos fracos estão aí, os pontos fortes negativos, que são os pontos fracos. Então, e a gente só pode, para acabar, que é um vídeo rápido, para a gente enfrentar as pessoas como um psicopata, o indigenopata, só mesmo o combate frontal em forma de legítima defesa ou ataque preventivo, do menor ao mais alto grau. Não existe outra forma. O psicótico ele fica no manicômio judicial, no hospital psiquiátrico, o neurótico também, o viciado em drogas também, etc. Eles querem também, uma das táticas é viciar a humanidade em drogas, porque é mais fácil dominar. Tudo que for para dominar a humanidade melhor, eles vão usar como armas para isso aí, tá? E usar armas para destruir a humanidade, para a humanidade sofrer e destruir. Bom, é hora de dar tchau. Meu nome é Herbert Lisboa Torres. Muito obrigado por ter assistido. Comenta embaixo sobre essa questão do que eu quis especificar, que me perguntam muito, né? Sobre a diferença entre uma coisa e outra. Hoje eu especifiquei sobre o psicopata e degeneropata. Ok? Esses não são humanos, mas estão em roupa e pele e órgãos de ser humano. Mas não são. Não vacilem com essas pessoas. Essas pessoas precisam ser combatidas da forma mais adequada possível, de acordo com a pessoa. De acordo com a pessoa pode fazer. Ou a humanidade, ou a população. É preciso o psicopata ser preso no mínimo. No mínimo. Porque ele não é uma pessoa, um ser humano que pensa como um ser humano de fato. Ele quer destruir as pessoas para ele ficar com tudo, tá? Um beijo do Herbert, é hora de dar tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito rápido de muitas coisas muito profundas, mas o objetivo é ser um pouquinho didático nesse tema. Eu falei de todos os tipos de pessoas que existem em termos gerais. Só não falei também que eu ia falar o autista, a pessoa tem ela, né? Etc. Deficiência mental, entendeu? Essas coisas que estão dentro desse contexto desse tipo de seres humanos, tá bom? Um beijão do Herbert. É hora de dar tchau.